Então, a Bíblia, ela nunca vai te deixar pior. A Bíblia sempre vai te deixar uma pessoa melhor. Então, a pessoa que fala assim, lê muito a Bíblia fica doido. Não, você não vai ficar doido, pelo contrário. Você vai se tornar uma pessoa melhor ainda do que você já é. Então, as pessoas que têm alguma deficiência mental, né, elas provavelmente já tinham uma tendência a esse adoecimento mental. Não que a Bíblia tenha causado. Se você ler muito a Bíblia, você vai virar ateu. Pessoas que leem a Bíblia e já leem, né, com crítica, né, com julgamento, com descrença, ele já está corrompido. Então ele não vai ser uma pessoa melhor, né? Nós precisamos ler a Bíblia com fé e convicção que ela é a palavra de Deus. Certamente nós seremos transformados. Então Jesus é o tema central da Bíblia. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, é o libertador. Em Rute, é o parente divino. Em Reis e Crônicas, é o rei prometido. Em Ester, é o advogado. Em Jó, é o nosso redentor. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, é o nosso amado. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Nos profetas, é o Messias prometido. Nos Evangelhos, é o Salvador do mundo. Nos Atos, é o Cristo ressurgido. Nas Epístolas, é a cabeça da igreja. No Apocalipse, é o Alfa e o Ômega, é o Cristo que volta para reinar. Podemos resumir os 66 livros em 5 palavras referentes a Jesus. Assim, preparação. Então a gente pode resumir os 66 livros em 5 palavrinhas referentes a Jesus. Primeira palavrinha, preparação. Todo o Antigo Testamento, pois trata da preparação para o advento, para a vinda de Cristo. Segundo, manifestação, os evangelhos, que tratam da manifestação de Cristo. Terceiro, propagação, o livro de Atos, que trata da propagação de Cristo. Quarto, explanação, as epístolas, que são a explanação da doutrina, do ensino de Cristo. E quinto, consumação, o livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. No sentido religioso, significa não genuíno ou espúrio. Espúrio quer dizer ilegítimo. Foram escritos entre Malaquias e Mateus, no período em que cessaram por completo a revelação divina. Por que na nossa Bíblia, 66 livros, não foram aceitos outros livros que se diziam inspirados e que nós os consideramos apócrifos? Porque boa parte desses livros apócrifos, eles surgiram no período entre Malaquias e Mateus. E nós conhecemos esse período como o período do silêncio profético, que Deus não levantou profetas nesse período para falar com o seu povo. Ou seja, quando cessou por completo a revelação divina. Flávio Joséfo é um importante judeu, um estudioso de linhagem sacerdotal. Ele é o autor do livro História dos Hebreus, que é um clássico, Se você puder adquirir também, é um excelente livro. Ele vai rejeitar totalmente, e os judeus nunca os reconheceram como canônicos. Então, os livros apócrifos não estão na nossa Bíblia. Eles foram completamente rejeitados. Primeiro pelos judeus. Os primeiros a receber foram os judeus e eles os rejeitaram. Jamais foram citados por Jesus. Jesus nunca citou nada dos livros apócrifos, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Os livros apócrifos, eles não foram citados por Jesus e a própria igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles também não receberam. Na Bíblia de edição da Igreja Romana, o total de livros é de 73, ao invés de 66. Isso porque essa igreja,
desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos a alguns dos livros canônicos. A Igreja Católica os aprovou para combater a Reforma Protestante, que teve o seu apogeu no século XVI. Então, por que a Igreja Católica incluiu esses 7 livros apócrifos que estão no Antigo Testamento e 4 acréscimos em 2 livros canônicos, que é os livros de Esther e Daniel? Eles colocaram acréscimos. Por que eles fizeram isso? Porque eles procuravam bases para defender as suas doutrinas, que eram combatidas pela Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, ali no seu momento de apogeu com Martinho Lutero, mas já havia ali iniciado séculos antes através de outros homens de Deus. Pesquise sobre a Reforma Protestante. É importante que você saiba sobre isso, que você se aprofunde sobre o tema. Então, por causa disso, que no ano 1546, a Igreja Católica incluiu esses 7 livros apócrifos e esses 4 acréscimos a livros canônicos, que é no livro de Esther e no livro de Daniel. Nessa época, os protestantes combatiam as novas doutrinas romanistas. Quais doutrinas? Do purgatório, da oração pelos mortos, que eles tiraram base em 2 Macabeus 12, da salvação mediante as obras. A Igreja Romana via nos apócrifos uma base para sustentar essas doutrinas. Todavia, há ainda outras doutrinas que nem os apócrifos dão base para essas doutrinas. Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e outros homens de valor dos cristãos primitivos opuseram-se a eles na qualidade de livros inspirados. Então, os grandes homens do passado os rejeitaram, ok? Os 7 livros apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Os 4 acréscimos estão no livro de Esther, no final, Esther capítulo 10, versículo 4 a 16, 24. Hoje existem Bíblias da Igreja Católica que não possuem os acréscimos, ok? Há outras também que os acréscimos do livro de Esther não estão mais no final, mas estão dentro da narrativa do texto. Mas nós temos visto que as Bíblias mais modernas não possuem esses 4 acréscimos, mas continuam esses 7 livros apócrifos, tá bom? E tem também o Cântico dos 3 Santos Filhos, que foi acrescentado em Daniel, que é um livro canônico que tem na nossa Bíblia, capítulo 3, versículos 24 a 90, e a história de Susana, Daniel capítulo 13, e Daniel e o Dragão, Daniel capítulo 14. Como eu disse, já há Bíblias da Igreja Católica que não possuem esses acréscimos, só esses 7 livros apócrifos. Houve prós e contras dentro da própria Igreja de Roma. O cardeal Pallavicini, em sua História Eclesiástica, declara que em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram uma luta corporal agarrados às barbas e batinas uns dos outros. Então foi nesse ambiente nada espiritual que os livros apócrifos foram aprovados. Por quê? Porque houve bispos que foram contra essa aprovação. Outros livros apócrifos. Há ainda outros escritos espúrios, que quer dizer ilegítimos, relacionados tanto com o Antigo como com o Novo Testamento. Nós chamamos de pseudo-epigráficos, de falsos escritos. Então existem outros livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento que têm autoria de escritores, homens importantes do passado. Todavia, nós não acreditamos que eles são inspirados por Deus. Pelo contrário, nós chamamos eles de pseudo-epigráficos, falsos escritos. Eles não foram escritos pelos grandes homens do passado. Os do Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico, o período do silêncio profético. Apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. São, na maioria, de natureza apocalíptica, mas, por exemplo, do Novo Testamento tem também epístolas, evangelhos, também que dizem que o escritor é um santo do Novo Testamento, quando na verdade não é, ele foi rejeitado. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26, então os principais
livros apócrifos do Antigo Testamento somam 26 e os principais referentes ao período do Novo Testamento somam 24. Então existem mais de 50 livros aí pseudoepigráficos, falsos escritos, né, que não possuem inspiração divina, mas que se dizem ser escritos por santos do passado. Concernente aos livros canônicos e apócrifos em geral, aos nossos 39 livros canônicos do Antigo Testamento, os católicos os chamam de proto-canônicos, quer dizer, primeiro canônicos, ou seja, que eles entraram primeiro no cânon. Os 7 livros que nós chamamos de apócrifos, os católicos os chamam de deuterocanônicos, Deutero II. Para eles entraram, né, na segunda ordem do cânon, os 7 livros. Nós chamamos de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Os livros que nós chamamos de pseudoepigráficos, falsos escritos, aí os católicos chamam de apócrifos. Amém, queridos? Chegamos no final da nossa aula. A nossa próxima aula será o módulo 3. Vamos falar sobre a Bíblia como a palavra de Deus. Vamos falar sobre revelação, inspiração, inerrância, infalibilidade e autoridade da Bíblia Sagrada. Que o Senhor Deus te abençoe. Não deixe de ler a sua Bíblia, sempre em oração, devagar, meditando, orando, deixando o Espírito Santo de Deus falar com você. Seja um crente bíblico, ame a sua Bíblia, porque ela é a palavra de Deus para você. Abraço.